Não é? O matagal é o ministro Alexandre de Moraes. E quem é a sementinha no quintal? Sérgio Moro. Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná, afirmou que os deputados federais do PL, Fernando Giacobo e Paulo Martins, entraram com uma ação na Justiça Eleitoral para cassar seu mandato. Giacobo é presidente da sigla no Estado, enquanto Martins disputou a cadeira no Senado, mas perdeu para Moro. O senador eleito escreveu no Twitter, sempre o Twitter, abro aspas, da minha parte nada temo, pois sei da lisura das minhas eleições. Agora impressiona que há pessoas que não podem ser tão baixas, o que não conseguem nas urnas. Tentam no tapetão, fecho aspas. Logo ele, Moro, falando de tapetão. É ou não é? Por que eu falei dessa questão? E vou só terminar a notícia, né? Mesmo assim, o Sérgio Moro, ele tem a intenção de pedir para o Jair Bolsonaro para que ele faça, né, um meio de campo, para que ele interceda na sua entrada no Partido Liberal. Porém, terá que receber o difícil aval de Valdemar Costa Neto, que é radicalmente contra a sua entrada no partido. E nós sabemos o senador eleito pretende usar o argumento de que a situação dentro do União Brasil está difícil. Ah, mentira! Ah, não! Você jura? Ai, gente, é difícil. Ele é bobo, ele se finge de bobo, ô Telhada. Sabe por que eu não gosto? Eu acho que eu vou explicar já nessa mesa aqui agora. Mas já sabem, né? Se for, como dizia a Xuxa, o que tiver que ser, será. E se for procurado pelo atual presidente da República, Costa Neto já adiantou, para fazer logo para o Moro, ele já adiantou que se negará a filiar Moro. Isso porque na época do mensalão, Sérgio Moro era juiz auxiliar da ministra Rosa Weber no STF e bomba. De no Valdemar. Ou seja, a gente mas não é olha, eu vou deixar você começar, mas só para eu me explicar. Não é porque ele condenou o Valdemar, não tem nada a ver com a briga dele do Valdemar. Eu falo que o Moro é a sementinha no quintal do vizinho que nasceu o matagal Alexandre de Moraes. Por quê? Porque eu gosto de repetir isso, eu tenho muito orgulho disso. Em 2017, quando eu escrevia para o jornal Estado de São Paulo, eu fui o primeiro a escrever, e aí a direita começou a me chamar de comunista. Porque o que eu escrevi? O Moro está criando... A Dilma tinha feito em 2014 a 2016, o que quebrou o Brasil, a nova matriz econômica. Fixou esse conhecimento? Fixou. Quando o Moro começou a conduzir a Lava Jato do jeito que ele estava conduzindo, eu falei, ele está criando a nova matriz jurídica. Exato. Vocês não estão vendo o problema agora, porque agora está legal. Está pegando Lula, vocês estão gostando. Exato. Mas amanhã, querido, amanhã é isso que nós estamos vendo hoje. Exato. Amanhã é isso que nós estamos vendo hoje. Então eu tenho a plena tranquilidade de falar que com o direito não se brinca. Porque se eu brinco com o direito, hoje ele pode ferrar meu inimigo, mas amanhã ele vai me ferrar. Então Exato. com o direito não se brinca. É por isso que eu não gosto do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro deu o argumento que faltava para que o resto das condenações do Lula fossem anuladas. Que argumento foi esse? Ora, eu sou um juiz, eu deixo a magistratura para ser ministro do inimigo do cara que eu condenei? Então, ele é o grande responsável por tudo isso. Ele é o grande responsável. É por isso. Desculpe, mas eu queria deixar claro esse ponto. Então, naquela época, me chamavam de comunista. Aí eu falava, eu sou comunista? Espera aí. Agora está ardendo no deles. Não, o tempo é o senhor da razão. É o senhor da razão. Foi bom você ter feito essa colocação pelo seguinte, né? Duas coisas. Primeiro, eu vou falar da matéria que foi lida e não me causa nenhum tipo de surpresa. É a política sendo política. Você vê, o pessoal não está preocupado se o Sérgio Moro é bom ou não é bom, ou se ele venceu a eleição de uma maneira correta ou não. Simplesmente, quem está em segundo lugar quer derrubá-lo para tomar o lugar dele. Isso é política. Simplesmente, a turma fala que na política o seu pior inimigo é aquele que está do seu lado. Não é aquela pessoa que você já espera que vai te atacar. É justamente aquele que você tem, às vezes, até como amigo aliado. Aquela pessoa vai te derrubar para tomar o poder. É o chamado fogo amigo. Então, essa notícia não me causa assim nenhuma surpresa, né? Quanto ao que você fala, Pavinato, de você ter sido chamado de comunista, mais um, não é só você.
Infelizmente, o nosso pessoal, eles não aceitam quando você fala alguma coisa que contraria o que eles acham certo. Eles esquecem que a gente tem uma vivência, que às vezes você, apesar de jovem, tem uma cultura muito elevada, tem um conhecimento muito elevado e vê as coisas por um prisma diferente. E nesse prisma, você às vezes vê uma coisa que vai acontecer lá na frente que as outras pessoas não veem, porque estão vendo de uma maneira simplista. Então não é só você que já foi chamado de comunista, de traidor, de vira casaca. Não, ao contrário, acho que todos nessa mesa já passaram um dia, por uma vez ou outra já passaram. Cada coisa, telhada, cada coisa. Então isso, eu acho que esse momento que o Brasil passa é um momento de aprendizado muito forte. Eu falo, vou repetir, já que você está com reminiscências, eu vou fazer algumas reminiscências das minhas falas também. Achei que era daí de Ipacaraí. Não. Lembra dessa, hein? Essa é velha. eu aprendi uma coisa em 10 anos de política que eu não sabia. Aliás, eu não entendia nada de política. Eu sou policial militar, meu negócio era trocar tiro com vagabundo. Eu nunca tinha entrado na política. É verdade, eu não entendia. Eu fui ensinado, eu fui treinado para combater o crime. Agora eu estou combatendo o crime do outro lado, mas continuo combatendo o crime. Mas uma das coisas que eu aprendi, eu creio que vocês que estão aqui, o Holiday que está na política também, e vocês já perceberam disso, uma das coisas que eu aprendi nesses 10 anos de política é o seguinte: a esquerda não deixa amigo caído no campo de batalha. Se você está falando um cara mal da esquerda, mesmo que ele seja culpado, mesmo que ele tenha feito aquilo, o pessoal se une para defender. Nós temos um caso típico de um cidadão que foi condenado em segunda instância, foi preso, ficou mais de um ano preso, e a esquerda gritava o quê? É mentira, é golpe. O apartamento não é dele, o sítio não é dele. Todo mundo viu isso aqui. O cara é condenado em segunda instância com milhares de provas contra essa pessoa e contra inúmeros outros. E as pessoas, é mentira, é golpe, é golpe. Eleições sem ele não são eleições. Vocês leram esse livro também? Vocês leram? É uma ficção. O Cortelhado está falando de um livro de ficção, tá? Então, nós todos aprendemos. Bem. Agora, nós que nos dizemos direita, se uma pessoa do nosso time divergir um pouquinho, tem uma outra opinião, falou alguma, nossa, é traidor, covarde, já mudou, deve estar vendido. Não é isso. As pessoas têm que entender, isso é um crescimento, que para nós, política, falou há pouco, a política é a arte do convencimento. Você na política, você não pode sair dando porrada. Se você sair dando porrada, você não consegue nada. Você tem que convencer aquela pessoa que não comunga da sua ideia de que você está certo. E para isso, às vezes, você é obrigado a recuar, para isso, às vezes, você é obrigado a concordar para se chegar no seu resultado final. Então, as pessoas têm que entender isso. Se nós quisermos ter um resultado satisfatório no final, nós temos que saber jogar politicamente. E para saber jogar politicamente, nós temos que aprender a convencer as pessoas. Não adianta ficar gritando, não adianta ficar dando porrada e não adianta ficar chorando. Não adianta ficar falando argumentos. Meu Twitter. Cara, eu acho que assim, eu vou ser bem controverso nessa mesa aqui com os demais, porque o Sérgio Moro teve um grande significado para eu começar a entender política. Peraí. Ok. Deixa eu vir mais para cá. Vai me dar uma... Fala. Não, porque assim, eu gosto muito, o Coronel Telhada citou o Rolim várias vezes assim, aqui, citou a professora aqui várias vezes também, e acabou não me citando, porque às vezes eu falo com a galera que está em casa, eu não sou um cientista político, tão quanto sou professor ou jurista, mas eu gosto de me comunicar com as pessoas simples que estão em casa. E isso vem dando um resultado gigantesco, porque no prédio que eu moro, quando eu chego, as pessoas aplaudem, falam, legal que você está na Jovem Pan, cara, você nos representa, isso é muito interessante, porque talvez eu falo de política aqui de uma forma simples. Trazendo para o Sérgio Moro, ele foi um juiz que deu a cara para bater, talvez quando nenhum outro juiz queria fazer. Talvez nas prerrogativas do o juiz direito, não tem que fazer talvez nas prerrogativas do direito, a gente não entende. O juiz não tem que fazer isso. Talvez a gente não saiba, talvez a gente não saiba disso, talvez as pessoas defende aqui. As pessoas em casa também não tá entendendo qual é a prerrogativa do direito que um juiz está fazendo, quando que passou na cabeça de alguém que está nos assistindo em casa que um juiz não poderia fazer o que ele estava fazendo. Quando o juiz, para todo mundo, principalmente na comunidade que eu moro, o juiz, cara, ele tem todos os direitos, ele sabe, conhecedor da lei. Quando que um juiz ia interferir de uma forma negativa do jeito que foi? Para nós, naquela ocasião, Pavinato, por favor, tá bom? Naquela ocasião, ele estava sendo honrado como herói, levantado como herói, porque ele estava lá batendo em uma pessoa que talvez foi o... Eu não posso falar a palavra que eu vou sair. Porque as agulhas têm a ponta mais fina que a base? Por quê?
justamente para que tente não se perceber que ela está indo. Então, assim, o problema é quando entrou a agulhinha, aqui tudo bem. Uma hora que chega, querido, o talo do dedo do estivador, da agulha da benzetacil, dói. O que eu quero dizer com tudo isso? Mas tudo começa com a Tudo bem, mas você é um jurista, você é um professor de direito, né? O Telhado aqui é um coronel, hoje o homem da política. E graças a Deus também, ele tá professor. Mas nós, quando assistíamos pela televisão o que estava acontecendo na Lava Jato, nós estávamos, graças a Deus, que uma pessoa se levantou para combater a corrupção. Mas não podia ser um juiz. Tudo bem, mas nós não sabíamos disso. Hoje eu sei, porque eu me aprofundei talvez nos estudos, eu sei que ele não podia ter feito aquilo. Cara, eu estou no meu mas momento ele de revolta, no momento de triunfo. Eu concordo com você. Eu não sei, não quero dividir a mesa você aqui. falou que é uma maneira simplista. Tá, agora vocês vão reclamar do Alexandre, eu não vou deixar. Agora eu virei time mas eu quero chegar lá, eu até vou terminar meu raciocínio falando dele. Eu acho que o Sérgio Moro, num determinado momento, ele despertou no Brasil um sentimento que não havia. Eu não sou contra o Sérgio Moro, acho que ele cometeu, todos nós, aliás, todos nós cometemos erro. Quem não comete erro? Exatamente. Mas o Sérgio Moro, em determinado momento, ele exagerou nos poderes. Ele lavou a alma do país. Ele foi muito importante. Cometeu erros? Importante. Cometeu. Então, me perdoe até quando eu não cito. Não, coronel, que isso? Mas o que acontece é o seguinte, o Sérgio Moro realmente, eu até fiquei contente quando ele foi eleito senador, porque eu acho que ele é uma pessoa competente e capaz. Eu também acho. E fez história no Brasil. Infelizmente, em determinado momento, ele começou a divergir para um lado, a gente ficou sem entender o que ele queria, porque ele batia de um lado, batia do outro, você não sabia o que o cara queria. Mas o que aconteceu, na verdade, as pessoas não conseguem ter essa narrativa de que ele passou os poderes dele. Quando falam do Sérgio Moro, eles atribuem a quê? A ter saído do lado do Bolsonaro. Exatamente. Mas assim... Calma. Eu tô falando... discordar de todos vocês. Mas eu preciso só terminar meu raciocínio. Rápido que tem uma notícia, tem uma quente aqui que chegou agora. O que acontece? Eu sei que nós estamos na era da informação, a informação chega para todo mundo, ok? Mas nós começamos aqui o programa de hoje falando que as pessoas não buscam informação. Exato. Que nós temos os analfabetos funcionais. Exato. Ok? Talvez lá atrás, para política, eu era um desses analfabetos funcionais, porque eu também não entendia. Talvez se eu me aprofundasse naquele momento, eu não seria a favor do Sérgio Moro. Mas fato é que ele se levantou contra o Lula. Exato. É isso que ficou na minha cabeça. Quando ele foi... Uma participação muito importante. Eu li uma coisa que o Sérgio Moro falou assim, Moro morreu quando resolveu entrar na cena do seu próprio crime. Aí eu também concordo. Mas a gente não pode esquecer que ele foi o cara que estava na Lava Jato, que colocou o Lula lá, onde ele estava lá em Curitiba. Eu vou falar uma coisa. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha o maior respeito pelos meus professores. Eu olhava lá, professor Manuel Gonçalves Silva Filho, professor da Sorbonne, titular do Lago São Francisco, olhava o Celso Laffer, com quem eu tenho uma amizade muito boa até hoje, eu olhava e eu reverenciava. Eu podia não concordar com os meus professores, mas eu falei, eu não vou ser o bestinha aqui de falar eu não concordo, porque eles já estudaram muito mais. E quem estuda mais sabe mais. Quem vive mais sabe mais. Sim. Então, quando eu comecei a falar isso, era o começo também de opinião na rede social. Aí todo mundo, mas as pessoas, elas não têm esse sentimento de respeito por quem estuda determinado tema. Eu não vou discutir com o Coronel Telhado qual é a melhor tática para estourar uma boca. Perfeito. Eu não vou discutir com você qual é a melhor forma de você ganhar um shape num determinado espaço de tempo. Ok. Cada uma sua, né? Eu não vou discutir sobre o que eu não sei com quem sabe, porque vive, porque estuda. Mas isso é sabedoria, meu irmão, não é todo mundo que tem sabedoria. Exatamente. E nós precisamos de sabedoria. Faltou sabedoria direita. Faltou sabedoria direita. Não, eu quero só terminar. Alguém quer falar? Não, alguma coisa, tem uma break news, senão rapidamente, vai discordar. Rapidamente. 10 segundos. Eu respeito muito quem estuda e eu aprendo muito com quem estuda. Tanto é que eu fui atrás da informação. Isso. Ok? Bom, tem 20 segundos para falar, porque é uma notícia muito quente. Quente. Bom, já não vai dar para eu refutar tudo, mas só para dizer o seguinte: as decisões do Moro foram referendadas pelo TRF4, pelo STJ e pelo STF durante vários anos. Essa é a base da minha... Exato, mas depois foram nesses anos que ele saiu e foi ser ministro. Mas as decisões aí era erradas. Mas era um detalhe. Detalhes tão pequenos de nós dois. Eram órgãos colegiados. São coisas muito grandes para esquecer. Eram órgãos colegiados concordando com as decisões do juiz. Mas aí ele saiu. Aí ele deu um detalhezinho, mas acontece o seguinte.